Olá você, é um prazer ter você aqui. Eu queria deixar uma palavra, uma revelação que Deus me deu a partir do momento que eu estava ouvindo uma outra pregação. E Deus acrescentou algumas coisas que eu queria deixar para você. Muitas pessoas, elas buscam um milagre, elas pensam que é a necessidade dela que move a mão de Deus em relação ao milagre, aquilo que ela precisa. E eu vou te dar algumas passagens, algumas situações que você vê que não foi a necessidade que moveu a mão de Deus. Como a Bíblia fala lá em Salmos 37:4, fala que Deus ele satisfaz os desejos do seu coração. Então, ou seja, às vezes o milagre foi movido mais pelo desejo do que pela necessidade. Não estou dizendo que Deus ele não faça milagres por causa da necessidade de algumas pessoas. Ele faz, mas os milagres que a gente vê na Bíblia foram mais motivados pelo que havia no coração da pessoa, pelo desejo do coração dela. Por exemplo, a viúva de Sarepta, Elias, ele vai até ela, mas ela não tem o desejo de morrer. Ela queria viver, ela não tinha condição. Então, ou seja, Elias chega e faz o milagre. Depois, Elias ainda faz o milagre de ressuscitar o filho dela, mas tudo motivado pelo desejo do coração dela. No caso de Ana, a mesma coisa, a mãe de Samuel. Ou seja, a motivação dela ali no caso foi ter um filho para dar para Deus. Mas depois que abre a madre, o próprio Deus fala que ele não fecha novamente. O desejo do coração dela era ter um filho para oferecer a Deus, e assim Deus foi e realizou o desejo do coração dela. Então você vê que muitas vezes o milagre está muito mais relacionado, muito mais ligado ao desejo do coração do que exatamente a necessidade. E essa passagem que nós vamos ler aqui, ela está em Lucas 5, a partir do versículo 1, que fala da pesca maravilhosa. E eu queria compartilhar com você, para você ver que muitas coisas que aconteceram aqui, aconteceram exatamente pela motivação do coração. Pedro, ele tinha um desejo de servir a Deus, de conhecer a Deus. E aquilo ainda não tinha acontecido na vida dele. A ida do Senhor Jesus até ali já tinha um propósito. Então, em Lucas 5:1, está escrito assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genazaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Olha só, a primeira coisa que eu quero ressaltar para você é em relação aos 2 barcos. Você vai ver que muitas vezes o milagre que Jesus vai fazer, ele não vai atingir só uma pessoa, ele vai atingir outras pessoas. E geralmente isso está ligado à motivação do coração. E aí ele destaca que os pescadores estavam lavando as redes. Ele não destaca aqui que eles não pegaram nada. Aí o Senhor Jesus continua dizendo assim: Entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então, ou seja, havia na praia 2 barcos, e Deus não escolheu aleatoriamente o barco de Pedro. Ele já tinha o propósito de chamar Pedro. E não só Pedro, como você vai ver, mas ele já tinha esse propósito de chamar a Pedro. Para que Pedro pudesse ver a grandeza para a qual o Senhor Jesus estava chamando ele, ele usou o barco de Pedro. Ou seja, antes dele chamar Pedro, o que ele fez? Ele mostrou para Pedro que havia um propósito muito maior naquela estrada dele ali, que era, na verdade, o chamado de Pedro para o ministério. Aí ele continua dizendo assim: E quando acabou de falar, disse a Pedro: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, isso aqui eu quero destacar muito bem para você, porque você tem que entender o porquê que eu falo que esse milagre já estava predestinado. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que Pedro,
ele era um pescador experiente. E se ele era um pescador experiente, provavelmente outras vezes ele tinha saído a pescar e não tinha conseguido pegar muitas coisas. Mas nesse dia especificamente, ele não pegou nada. Ele não pegar nada, certamente que não afetaria a vida cotidiana dele. A oração do Pai Nosso fala assim que dá o nosso pão de cada dia. Mas a gente sabe que Deus ele dá muito mais do que o nosso pão de cada dia. Tanto é que geralmente a gente tem comida para 15 dias, ou para um mês, para uma semana. Por quê? Porque a quantidade de comida que nós temos em casa geralmente não é só para o dia. Geralmente se estende a um pouco mais. E no caso de Pedro, então, essa não era uma preocupação de Pedro. Pedro ter destacado que ele não tinha pegado nada é por quê? Porque não era comum, né, na profissão dele, ele sair e não pegar nada. Ele sabia que não era comum aquilo, mas o cotidiano naquele dia tinha sido normal. A saída dele para pescar, a volta, limpar as redes, o Senhor Jesus preparando o ministério dele, ou seja, saindo para pegar, tudo havia sido um dia normal até aquele momento em que Jesus chama para si a responsabilidade. Ele começa chamando e dizendo para Pedro para ir a largo. E Pedro ainda argumenta com ele que, mesmo ele tendo pescado a noite toda, ele não tinha pego nada. Mas esse aqui era o propósito. Porque se Pedro tivesse voltado com o barco cheio, simplesmente ele não teria dado atenção a Jesus, ou ele não teria como Jesus fazer o milagre. Por quê? Porque o barco de Pedro já estaria cheio de peixe. Então não teria como o proceder daquele dia ser a mesma coisa. Então por isso que Pedro não pesca nada na noite anterior. Isso acontece na minha vida, acontece na sua vida, acontece na vida de muitas pessoas. Às vezes Deus quer nos chamar a atenção para alguma coisa, mas para que a nossa atenção se volte para o que Ele quer chamar, às vezes tem que faltar alguma coisa na nossa vida. Por que eu falo isso? Porque quando a gente está na abundância, quando está tudo bem, geralmente a gente não aprende nada. A gente só aprende as coisas na luta, a gente só aprende as coisas quando alguma coisa está dando errado. Quando tem alguma coisa que nos está incomodando, nos leva a pensar, a refletir sobre a nossa vida, sobre o sentido da vida e assim por diante. Então era necessário que o barco de Pedro estivesse vazio, porque aí vai começar o milagre. Jesus manda ele ir lá jogar as redes, e ele vai, e aí o que acontece? E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se a rede. Ou seja, Pedro precisava ver um milagre acontecer, porque uma coisa é eu falar a respeito de um milagre para uma pessoa, e outra coisa é eu fazer com que essa pessoa veja o milagre pessoalmente. Ou seja, nesse caso, o milagre da grande pesca aconteceu no barco de Pedro, na vida de Pedro, aconteceu na presença de Pedro com Pedro. Então, assim, quando Jesus vai chamá-lo, ele já está totalmente quebrantado. Ou seja, Pedro precisava daquele milagre para que ele entendesse que ele não estava à frente de um rabino, à frente de um homem qualquer. Ele estava na frente de um homem que tinha muito mais poder do que ele imaginava. E ele continua dizendo assim: e fizeram um sinal ao companheiro que estava no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. O que eu quero lhe chamar a atenção aqui? É exatamente para isso. Quando Pedro vê a grandiosidade de Jesus, do homem que estava na frente dele, ele pede para Jesus se afastar dele. Mas o propósito de Jesus era exatamente o contrário. Era de chamar ele para próximo dele. Ou seja, Pedro, ele viu que não estava na frente de um homem qualquer, de um homem comum. Ele estava na frente de um rabino, ele estava na frente de um homem natural. Ele estava na frente de um homem sobrenatural. E por isso que Pedro fica tão espantado. Continuando a leitura, ele fala assim: pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito.
E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Ou seja, por que eu falei no início que o milagre de Jesus geralmente é motivado por uma outra razão e não pela nossa necessidade? Jesus, ele fez esse milagre para poder chamar Pedro para o mistério. Pedro era o mais velho dos discípulos e ele foi o pilar da igreja no início. Então, ou seja, Jesus foi ali, fez um milagre para que Pedro se quebrantasse, para que Pedro visse a grandeza dele e depois ele fez o milagre. O que eu quero dizer para você é que você tem que analisar quais são as motivações. Você precisa de um milagre, de repente você está doente, você está passando por uma situação difícil, você precisa de um milagre. Mas a questão é saber o que te motiva qual a motivação que Deus vê em você para fazer o milagre. Porque às vezes você está olhando só para o seu cotidiano, só para o seu dia a dia. Ah, se eu for curado, eu vou trabalhar mais, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou fazer isso. Se eu pagar minhas dívidas, então eu vou viajar, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Mas e a motivação que Deus espera de você? Será que seria esse? A motivação que Deus espera de você em relação ao financeiro não seria de que se Deus restabelecer a sua vida financeira, de que você possa ajudar na obra dele, que você possa buscá-lo mais. Se você tem uma doença e até antes de você adoecer, você não buscava a Deus, será que a motivação que Deus espera de você não é de que ao curar você se volte mais para Ele? Então, essa mensagem, a razão de eu ter deixando essa mensagem aqui para você, é essa, de que você pare e analise a sua vida. Quais são as motivações do milagre que você precisa? Como que você pode chamar a atenção de Deus, como eu disse, como Ana chamou? O que você tem a oferecer a Deus para que Deus possa estender a mão para você e socorrer você e te ajudar? E se você está passando por aqui, eu creio que foi a mão de Deus que te trouxe até aqui. A gente vai estar publicando vídeos toda semana. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, deixa um like. Isso vai ajudar muito o crescimento do canal. E o meu desejo é esse, de ter uma palavra que toque no seu coração, de que faça você pensar a maneira com que você está vivendo, a maneira com que você quer que as coisas aconteçam na sua vida. Que Deus abençoe você.